Eu acho que esses são os livros mais loucos que eu já li e que provavelmente você precisa ler também, porque eles fazem com que a química do nosso cérebro não seja mais a mesma. Oi, aqui é a Thaís e eu vou te mostrar 5 livros que simplesmente eu não acreditei que as pessoas conseguissem pensar naquele tipo de história, mas que são livros que fazem com que a gente reflita sobre a vida, certos comportamentos e coisas que estão ao nosso redor também. O primeiro livro dessa lista é um livro que eu sempre me pego pensando nele, principalmente quando eu vou comer carne, que se chama Saboroso Cadáver. E nesse livro aqui a gente tem uma premissa que você fala, não é possível que alguém conseguiu pensar numa história assim. Basicamente a gente tem um universo onde a carne de animais se tornou mortal. Existe um vírus que as pessoas não podem mais comer a carne de animais e eles começam a comer carne humana. E o canibalismo é uma coisa que acontece nesse livro aqui. E aí a gente vai perceber que dentro dessa história existem pessoas específicas que viraram alimento. O processamento da carne é uma coisa que te dá arrepios. E a autora, ela consegue construir uma história onde muitas vezes ela não precisa nem falar sobre o que está acontecendo, sobre como essa carne é processada, porque o nosso cérebro, ele já consegue preencher tudo isso, porque a gente sabe como a carne dos animais é processada também. Então, ela é uma autora que construiu um universo que a gente fica pensando o quão inacreditável tudo é e ao mesmo tempo a gente fica pensando que talvez seria até possível isso acontecer. Então foi um livro que me fez refletir muito sobre meus hábitos alimentícios também e me fez pensar também em como a sociedade vai para um lado que muitas vezes a gente não consegue acreditar, mas que poderia ser real, como eu disse. O segundo livro foi um livro que me fez pensar muito sobre o que eu gostaria de guardar para sempre na memória, num lugar onde essa lembrança nunca mais desapareceria, sabe? E esse livro fez isso comigo porque aqui a gente tem um local, uma ilha, onde existe uma polícia secreta que busca eliminar objetos, memórias, coisas das pessoas. Então você pensa, imagina certo dia acordar e não saber o que é uma xícara, porque a xícara nunca existiu. A partir de determinado momento que você não sabe o que é e você continua vivendo a sua vida. Então, esse livro aqui é uma viagem muito esquisita, mas que ao mesmo tempo faz com que a gente reflita sobre a importância que muitas vezes a gente dá para certas coisas e muitas vezes a gente dá importância para coisas e não como aquilo mexeu com a gente, né? Eu acho que esse talvez seja um ótimo livro pra gente ler nesse momento pós-pandemia, né, que faz com que a gente reflita sobre coisas que antigamente a gente achava que eram importantes e hoje em dia não são mais. Esse é um livro que também vira e mexe, eu fico pensando sobre ele, porque é muito interessante ver como a autora aqui, ela construiu essa história onde as lembranças vão se perdendo e a gente tem a história sendo contada, meio que contada por uma escritora. Então, ela tenta deixar algumas coisas vivas também, existem coisas relacionadas à família dela, então a gente vai entendendo um pouquinho mais. Uma questão ali de resistência também, então é um livro que vai abarcar muitas coisas e que faz com que a gente reflita sobre essas sutilezas da vida, diria. A terceira indicação que eu tenho pra você é, na verdade, um conto. E por se tratar de um conto, eu não posso falar muita coisa, eu só quero que você acredite em mim quando eu falo pra você ler esse conto, que é da Ursula Le Guin, uma autora que eu gosto muito. Eu poderia falar sobre outros livros dela aqui, porque ela foi uma autora que escreveu muitas histórias esquisitas que fazem com que a gente consiga correlacionar com a sociedade, coisas que aconteceram, coisas que aconteceriam, coisas que acontecerão. E o conto que eu tenho pra te indicar é Aqueles que Abandonam Amelas, que inclusive tá de graça num projeto cápsula da Morro Branco. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você pegar logo esse livro, esse conto e ler e numa sentada, tá? Assim, dá pra ler rapidinho e ela consegue construir nesse conto uma narrativa que faz com que a gente pense muito sobre a posição de conforto que a gente tem. É uma cidade, a gente não conhece os seus habitantes, a gente sabe que existe um segredo nessa cidade. E é isso, é esquisito o que ela propõe dentro desse conto, porque tem uma questão que eu infelizmente não posso falar, mas é muito interessante como ela desenvolve tudo isso e faz com que a gente pense sobre as nossas ações
nesse mundo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala de ficção científica é como os autores conseguem criar a ficção especulativa, que faz parte da ficção científica. E a ficção especulativa é basicamente um local onde os autores conseguem criar um universo pensando, e se isso aqui tivesse acontecido? E aí, em Homem do Castelo Alto, que tem uma adaptação pelo Prime, se eu não me engano, e esse livro eu acho que tá no Kindle Unlimited, a gente tem um mundo onde o Philip K. Dick, ele nos apresenta com a possibilidade de, e se a Alemanha nazista e o Japão tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, nesse universo que o Philip K. Dick nos apresenta, ele mostra que a escravidão é uma coisa legalizada, os judeus, eles continuam tentando sobreviver, o I Ching, que é uma coisa que a gente vai entender melhor no livro e que foi uma coisa que eu aprendi exatamente nesse livro, funciona como se fosse uma bíblia, um horóscopo para eles, e esse é aquele tipo de livro que você para e pensa como esse maluco conseguiu construir isso, como ele conseguiu pensar em tudo isso. Então eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre esses livros que eu tô te apresentando é que os autores, eles conseguiram não somente observar a sociedade que eles estavam, mas considerar coisas que estão acontecendo e projetar isso numa coisa muito esquisita, muito louca, que você ainda assim consegue observar e falar, isso aqui aconteceria, isso aqui talvez aconteça, isso aqui ainda acontece. Então é estranho, sabe? Dá uma sensação esquisita. E o último livro que eu quero te indicar foi o livro que fez com que saísse fumaça da minha cabeça. Foi um livro que fez com que eu me questionasse se eu ainda sabia ler português, porque a autora, ela trouxe um universo tão incrível e bem construído e diferente de tudo aquilo que eu tinha lido, que eu ficava em muitos momentos tentando entender onde é que eu estava com essa história. E Justiça Ancilar, da Ann Lecker, foi um livro que me deixou muito louca, porque eu não sabia exatamente o que esperar, e foi uma narrativa muito bem construída, porque ela traz basicamente uma nave que tem consciência, que ela conseguia controlar vários outros corpos, e algo aconteceu com que ela não conseguisse mais fazer isso, e ela só tá dependendo agora de um único ser humano para derrotar um império. Então é um livro que ao mesmo tempo vai trazer essa característica de space opera, que vai mostrar muitas coisas de ficção científica, que vai falar sobre outros seres, mas também vai falar sobre xenofobia, sobre inteligência artificial, sobre essa questão de conexão, de transferência da mente, de muitas outras coisas. Foi um livro que realmente me fez questionar muitas coisas e que me fez apaixonar ainda mais por ficção científica. Esses são os 5 livros, eu espero encontrar mais alguns livros com essas características nos próximos anos, talvez, para fazer uma nova lista, porque eu gosto muito de livros assim, que são diferentes de tudo que a gente viu e que os autores conseguem criar algo muito único e que faz com que a gente se lembre para sempre daquela história, né? Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você já ouviu falar deles, se você gostou, se não gostou, eu quero muito saber. Os links vão estar aqui na descrição. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Anota essas dicas aí. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!